Boa tarde, gente. Nossa aula de hoje é sobre discurso direto e indireto, do nosso módulo 2 de português, da página 8 a 10. Então, primeiro, nós vamos ver os textos narrativos, como as fábulas, né? Esses contos e narrações, tudo são textos narrativos. Nós temos o narrador, que conta a história, e os personagens com suas falas. Então, nós temos, no discurso direto, a fala dos personagens é reproduzida sem interferência do narrador, integralmente e da mesma maneira como os personagens falou, né? Exemplo, que tolice, exclamaram as ranzinhas, que é o texto que vocês vão fazer a leitura, né, da fábula As Ranzinhas para responder da página 8 a 10. Então, quando tem aspas, né, a fala, né, dos personagens e tem o travessão, 2 pontos, a gente diz que é discurso direto. Já no discurso indireto, Riquelme? Oi. Oi, Pró. Sim. No discurso indireto, é o narrador que conta o que o personagem falou. Exemplo, as ranzinhas exclamaram que era tolice. Então, aí é discurso indireto. Quando existem os verbos de locução, né, como os verbos de dizer, são aqueles que induzem, né, ou introduzem e anunciam a fala dos personagens. Outros exemplos de verbo de elocução: falar, perguntar, afirmar, responder, indagar, argumentar, pedir, implorar, suplicar, exclamar, gritar, soletrar, berrar e etc. Então, esses são os verbos de elocução. Agora, como eu estou falando para vocês do discurso direto e indireto, nós temos os sinais de pontuação. Nos sinais de pontuação, nós temos, no travessão, você poderia encontrar nos textos, né, o travessão que indica a fala do personagem. Aí as aspas é a fala dos personagens, né, quando o texto está entre aspas, né, o pensamento ou a fala de algum personagem. E o 2 pontos diz que é invertida, né, que é o caso quando você vai dizer falaram, disseram, falou, pensou. Então, a gente sempre coloca 2 pontos. Então, por isso que é utilizado nos discursos direto os sinais de pontuação. Agora, quando eu tenho o discurso direto, que é a fala dos personagens, para o discurso indireto, eu posso fazer um texto só. Eu tiro, né, os dois pontos, o travessão, as aspas, e no discurso indireto eu faço um texto só. Como nós temos aí, na página 9, vejo aí no nosso livro, na página 9, na questão 7, tem um fragmento, né, da fábula O Lobo e o Cordeiro, onde diz assim: há 6 meses eu nem tinha nascido. Como é que eu posso ter culpa disso? Respondeu o cordeiro. Mas você estragou todo o meu pasto. Tornou o lobo. Então, aí, no caso, essa leitura que eu fiz é discurso direto. Aí pede para vocês retirarem, né, o travessão. Que o travessão indica o quê? O travessão indica um diálogo. Qual a intenção do travessão no discurso direto? É o diálogo entre os personagens. E os 2 pontos, o que é que eles marcam? Eles marcam a fala do narrador, né? A fala do personagem. Então, isso que indica os 2 pontos. Agora, na questão 8, e quem vai amarrar o guizo no pescoço do gato? Foi um murmúrio geral. Eu não, nem eu. Estou fora. Me esqueçam, não estou a fim de virar petisco de gato. E foi assim que terminou a Assembleia dos Ratos. Então, nessa questão, vocês irão fazer, né, um discurso totalmente direto, indicando a fala do personagem. Alguma dúvida? Não. Não? Vocês entenderam o que é discurso direto e o que é discurso indireto? Sim. Certo, agora. Sim. Ok. Na página 10. Bote ciclope. Agora 9. Página 9.
Na questão 9, Página página 9. Na página 9, tem para vocês transformarem o discurso indireto em discurso direto. Veja um exemplo. Discurso indireto. A formiga gritava que tinha caído na água. No discurso direto fica: a formiga gritava, 2 pontos, travessão, cair na água. Aí agora, na letra A, a formiga disse que estava ali e que estava cansada. Vai ficar como? A formiga disse, 2 pontos, estou aqui, estou cansada. Na letra B, a formiga gritou que queria sair da água. A formiga gritou, 2 pontos, na outra linha, travessão, quero sair da água. Letra C, a pomba respondeu que ia jogar um galinho para salvá-la. A pomba respondeu, 2 pontos, travessão, vou jogar um galinho para salvar você. Na letra D, o caçador pensou que ia jantar a pomba se conseguisse pegá-la. Vai ficar, o caçador pensou, 2 pontos, travessão, né? Vou jantar a pomba se conseguir pegá-la. Rápido, porque vai logo. Na letra E, foi? Na letra E, a formiga decidiu que ia morder o pé do caçador. Vai ficar como? Vai ficar assim. A formiga decidiu, 2 pontos, travessão, vou morder o pé do caçador. Na letra F, a pomba disse ao caçador que nunca mais aparecesse por ali. A pomba disse ao caçador, 2 pontos, travessão, que é na outra linha, nunca mais vou aparecer por aqui. Certo? Peraí. Deixa eu ver um dia de novo. É aqui, né? Agora eu pergunto para vocês. Qual a diferença? Quem pode me responder? Qual é a diferença do discurso direto e o discurso indireto? Quem responde? Levanta a mão aí para mim, por favor. Sombra, né? Peraí, de novo, porque a internet tá ruim. Você não deixa. Quem fala? Daniel? Não. Não. Vou para falar de novo a pergunta que a senhora falou, porque minha internet tá ruim. Eu vou perguntar de novo. Qual a diferença do discurso direto do discurso indireto? Quando é que eu sei que um texto... Quando é que eu sei que o texto é um discurso direto? Quando eu sei que o discurso é direto? Qual a diferença do direto para o indireto? Tá, então eu vou na mão. E o indireto É na mão. já chega, não? A mole não dói. Eu tá falei nesse vendo? instante para vocês. Me digam aí. Qual é a diferença? É a fala do personagem Sim. e o narrador conta, o indireto. Isso. Então, no discurso direto, tem a fala dos personagens, correto. E no discurso indireto, tem a fala de quem? É o narrador. Do narrador. Então, a diferença do discurso direto para o discurso indireto é isso mesmo. Que no discurso direto, nós temos, né, a fala dos personagens, tem o diálogo, que nós chamamos de diálogo. Né? Então, temos os diálogos, que é com ensinar de pontuação, travessão, 2 pontos, exclamação, interrogação. Né? Então, nesse diálogo, nós temos o discurso direto. Tá? É um... Então, quando não tem, né, que é um texto direto, nós dizemos que ele simplesmente é um discurso indireto, que tem a fala do
do narrador. Não tem fala de personagem, né? Que é um discurso indireto. Tá. Certo, Leilane? Como que faz? Tá como? Vocês já responderam a atividade? Que essa atividade foi de hoje. Eu fiz. Eu quem? Gustavo. Gustavo. Gustavo, me diga aí o que foi que você respondeu na questão 5, que diz assim, ó, considerando a situação em que estavam as Eu não mãozinhas da estava não, fórmula lida, professora. E... o verbo exclamar poderia traduzir o modo como elas falaram com a rã velha? Suspirou e explicou. Isso. Então, você colocou... Também pode ser, além desses dois que você falou, ela também gritou e argumentou, né? De argumentar, gritar e berrar. Aí no meio. Então, aí, nós estamos corrigindo, viu, Leilane? Na questão 5. Viu, Riquelme? Uhum. Então, na questão 5, os verbos argumentar, gritar e berrar. Certo, Daniel? Certo. Na questão 5. Cinco. 5. Verbos são argumentar, gritar e berrar. Ó, pra não dar vídeo dessa internet ruim. 5. Leilane? Leilane? Né? Minha amiga. Oi, Leilane. Oi. Você ouviu os verbos? Argumentar. Não dá pra ouvir direito, Pro. A internet tá ruim. Você não tem um fone de ouvido, não? Um fone de ouvido? Vixe. Porque com fone de ouvido Não. você melhora mais para você escutar. Mas é internet. Agora, questão 6. O trecho a seguir foi extraído da fábula A Rosa e o Amaranto, de Esopo. Leia-o e sublinhe a parte correspondente à fala do personagem com um traço e a do narrador com 2 traços. Então, qual é a fala do personagem? A fala do personagem está entre aspas. Então, nesse texto Alguma coisa? está entre aspas é que é a fala do personagem. A fala do personagem é a seguinte: que bela flor tu és delícia dos deuses e dos homens. Eu te felicito por tua beleza e teu perfume. Então, aí é um traço só. Vocês vão colocar somente um traço. Agora, 2 traços, que é a fala do narrador. Um amaranto que crescia ao lado de uma rosa disse. Então, aí são 2 traços. Mas os 2 traços não são iguais, não, né? Nos 2 traços. E onde está entre aspas, que é a fala do personagem. Aí você vai colocar somente um traço. Tá certo. Na sua cabeça. Porque... Agora vamos para as perguntas. Pergunta A. Quem é a personagem que está falando? Um amaranto. Bota pra carregar e ver. Amaranto. E fica vendo. Isso, então, um amaranto. Correto. Tá, Certo. Agora a letra B. Que verbo de elocução foi usado? Verbo de falar. De falar ou disse? O verbo 2 dizer. Professora. Isso. O verbo 2 dizer. pontos. Letra B. O verbo. Letra B. O verbo dizer. Um rei ali, não. Silêncio.
Não é o verbo falar, não. O verbo dizer. Agora, letra C. Que sinal de pontuação foi usado para marcar a fala do Amaranto? O ponto de exclamação. Achei. Foi o ponto, não foi de exclamação. Foi o ponto das aspas. No começo e no final. As aspas. Então, o sinal de pontuação que foi utilizado, as aspas. Outra. Oi. Qual é a letra B? É porque a internet tá muito ruim. Olha, a letra B, vou repetir. O verbo dizer. Verbo dizer. E na letra C, o sinal é aspas. Aspas. Eu botei ponto das aspas. 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 Agora, na questão 7. Vamos lá, página 9. Isso. Página 9, na questão 7, nós temos aí um trecho do lobo e o cordeiro. Letra A. Nesse trecho, há 2 parágrafos iniciados com travessão. O que indica o travessão? Eles indicam o quê, os travessões? Agora me pegou. O que que eu falei? Logo no início eu disse para vocês. Alguém falou, indica o quê? Fala dos personagens. Narrador. Isso indica, né, ou trata-se, indica o diálogo, né, a forma que eles estão conversando. Então, o diálogo entre o cordeiro e depois o lobo. Né? Então, indicam um diálogo. Olha, o nosso tempo, né, está terminando, mas vocês sabem, quando termina a nossa aula, vocês podem voltar pelo mesmo link, tá? Vai demorar um pouquinho. Na aula vai até 3h30, é? Até 3h30, não, até 15h50. A nossa aula termina Cheguei, até professora. 15h50. Meu celular não vai até lá, não, coisa com meu professora. ferro. Meu celular já tá descarregando. Então, bota aí para carregar, porque a gente vai voltar ainda. Onde carrega, fica ruim a internet. Ah, meu Deus do céu. Da próxima vez você já sabe que tem que deixar o celular carregar. Foi porque eu também estava assistindo a aula de ciência, ou de geografia. Geografia. Uhum. Ele não estava 100%, não. Não tá 100%. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Vai encerrar aqui, né, agora essa aula, porque tá gravando. Eu vou converter ela e depois aí a gente retorna. Aí vocês vejam quais dúvidas que você tem para a gente tirar. Tá certo? Tá. Já.